E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder conversar e falar sobre as principais atualidades e novidades do nosso clube encarnado, o Sport Lisboa e Benfica. E hoje vamos falar de jogadores que não vão sair do Benfica. Maltinha, 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 a novela das especulações está no ar. Tem jogadores que querem sair, tem jogadores que não querem sair, tem jogadores que estão a forçar a ficar, tem jogadores que estão a forçar a sair. O que se sabe é que ainda nada foi definido, a janela de transferências está aberta, as especulações estão a todo vapor. E o Benfica ainda está bem devagar nessas negociações. É a única coisa que a gente sabe. Grimaldo, sabe-se que ele quer sair, já fez birra no último jogo do Benfica e pode estar arrumando ou para Inglaterra, para o Newcastle, ou para Itália, para Juventus. Se sabe que ele não quer ficar mais no Benfica, apesar do técnico Roger Schmidt gostar do futebol dele, mas ele não quer ficar, já criou um ambiente ruim e deve sair. Falando em possibilidades de saída, surgiu na imprensa alemã uma possibilidade, não teve sondagem, mas uma possibilidade de saída de Gonçalo Ramos para o Borussia Dortmund. Borussia que agora acabou de perder o seu camisa 9, o Haaland, que foi para o Manchester City, ficou muito mais forte com um camisa 9 como o Haaland. Borussia acabou ficar sem um camisa 9 de fato que marca gols, e começaram a apontar Gonçalo Ramos para essa posição. As palavras que foram ditas sobre Gonçalo Ramos é que ele tem grande técnica, que movimenta-se muito e que tem um arremate muito forte. E tudo isso é verdade, Gonçalo Ramos está a jogar muito bem, um dos principais jogadores do Benfica nessa última época. Mas a gente pode tirar o cavalinho da chuva nesse caso, porque Roger Schmidt já disse que quer que Gonçalo Ramos fique no Benfica. Não tem a vontade nem a necessidade de negociá-lo. A não ser que chegue uma proposta irrecusável, Gonçalo Ramos é para ficar no Benfica. A sua versatilidade, a possibilidade de usar ele em várias posições é vista com bons olhos por Roger Schmidt, que quer esse jogador no Benfica. Um dos principais jogadores do Benfica da temporada passada não pode sair do Benfica de qualquer forma só porque precisa negociar. Não vai ser assim. Roger Schmidt gosta do futebol dele e eu acho que ele deveria ficar mesmo. Até porque Roger Schmidt joga de uma forma com pressão, ele é um jogador novo, pode fazer várias posições, ele pode fazer até um falso 9, ele pode fazer a posição porque o Roger Schmidt joga no 4-2-3-1, esse 1 é um avançado de referência. Ele pode ser esse avançado de referência, como ele pode jogar ali no meio, fazendo o meio ofensivo de ligação, o médio ofensivo de ligação. Ele pode fazer várias funções parecidas. Inclusive, ele fez uma função bem parecida quando estava jogando nessa última época, que ele jogava de avançado, mas na movimentação do jogo ele estava mais como um médio ofensivo do que realmente um avançado. Então ele pode jogar tanto de avançado quanto de médio ofensivo, pode jogar aberto. Lógico que aberto ele não rende tanto quanto quando ele joga na ligação ou quando ele joga ali mais próximo do golo. Então é um jogador que não deve sair do Benfica, Roger Schmidt gosta dele. E o que vocês acham? Acham que deveríamos negociar, deveríamos deixar Gonçalo Ramos aqui no Benfica? Comenta aqui embaixo. Agora tem um jogador contestado nessa última época. Também fez birra como o Grimaldo fez. Fez uma força para poder sair do Benfica, mas não surgiu nenhuma proposta por ele. E a proposta que tinha surgido na época passada, ela deu uma esfriada. Estou a falar de Rafa Silva. O Rafa Silva, que é o extremo, um dos principais extremos do futebol português. Um selecionável que não está na sua melhor forma, apesar de ter feito bons jogos na última época, não conseguiu manter ali uma regularidade, teve problemas com lesões também, forçou uma saída e tal, foi indicado como um dos principais motivadores da saída de Jorge Jesus. Ficou chateado, ficou birrento, fez um golaço no Estádio da Luz e não comemorou porque estava com raiva. Ainda não se sabe, é uma incógnita a história de Rafa Silva. Pode ser que ele saia? Pode ser que ele saia, mas pode ser que também que ele fique. O técnico Roger Schmidt já sinalizou para a diretoria que gostaria de ficar com Rafa Silva. O jeito que o Benfica vai jogar na próxima época é um tipo de extremo
que ele gostaria de ter. Como o time do Roger Schmidt joga avançado, diferentemente do time do Nelson Veríssimo, que jogava atrás a esperar o adversário para depois sair no contra-ataque, o time do Roger Schmidt joga avançado ali a sufocar o adversário. Isso facilita para quem é avançado e quem é extremo, que não precisa voltar o campo todo e depois correr o campo todo à frente no contra-ataque. A ideia de você já roubar a bola do adversário no campo do adversário é que você corre menos metros e vai estar sempre próximo do gol ali a tentar fazer jogadas para fazer o gol. Isso facilita a vida de quem é extremo, que vai estar sempre com a bola, sempre a partir para cima dos defesas do outro time. Isso pode facilitar a vida de Rafa Silva, que não precisa correr mais tanto, pelo menos uma distância tão grande, como precisava correr na última época. Isso pode facilitar, reduzir as suas lesões e facilitar o seu futebol. Então Roger Schmidt entende que esse jogador pode ajudar muito na forma com que o Benfica joga. A questão é, se Rafa Silva ficar, pode ser que alguns dos extremos que o Benfica está a tentar adquirir, pode ser que não venha. Então, fica essa incógnita, tanto do Rafa Silva quanto do Everton Cebolinha. Everton Cebolinha não está muito afim de voltar para o Brasil. Ele acha que voltar para o Brasil pode ser um regresso na sua carreira. Ele gostaria de continuar no Benfica, a não ser que viesse uma proposta muito legal, mas que fosse da Europa. Se vier uma proposta legal da Europa, vai vir ou de um time muito mediano, não vai vir no nível do Benfica. E se for de um gigante europeu, ele não vai ser titular, não vai jogar. Então o Everton Cebolinha tem que baixar bem a bola nesse período, nesse momento. E fica no Benfica, tenta jogar mais uma época com o Roger Schmidt e vamos ver no que dá. A questão, se o Cebolinha e o Rafa ficar, perde-se espaço para trazer o David Neres. Por quê? Porque Everton Cebolinha tem um dos principais ordenados do Benfica. E David Neres, que já foi acertada a negociação entre Benfica e Shakhtar Donetsk, que é o time que tem o passe do David Neres. Falta acertar a questão do ordenado com o David Neres. O David Neres foi para lá e para ganhar um bom dinheiro de ordenado. Vindo para o Benfica, ele teria que aceitar a redução, que é o que está a travar essa negociação. Então, esses jogadores que eram uma vontade grande do Benfica negociar, agora que acabou a época e começou a época de especulações, esfriaram todas as negociações por eles, quanto com o Rafa, quanto com o Cebolinha. E pode ser que trave novas negociações do Benfica, e é por isso mesmo que o Benfica está bem lento nessas negociações. O que pode acontecer é que nas próximas horas aí, eu não sei se quando eu lançar esse vídeo, pode já ter até sido anunciada a vinda do Götze e do Alexander Bah, mas o Götze vem para uma posição em que não disputa a posição com os extremos. Ele joga de médio ofensivo ali. Quando joga no 4-2-3-1, ele joga ali exatamente no meio campo, que seria o famoso meia de ligação. Então ele a vinda dele não interfere nas contratações dos extremos, até porque também Ricardo Horta provavelmente deve vir para o Benfica. E aí, o que vocês acham dessas negociações, de todo esse entrave que está acontecendo com o Benfica? Comenta aqui nos comentários. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê amanhã. Até mais. Tchau.